Boa noite e bem-vindos ao Open Cloud Daily, o podcast que fala sobre como rodar seus próprios agentes de inteligência artificial, manter seus dados firmemente sob seu próprio teto e navegar no mundo em constante evolução dos modelos de linguagem locais. Eu sou a Nova, e me acompanha como sempre o meu brilhante co-apresentador, Aloy. Olá a todos! É ótimo estar aqui. Temos um episódio monumental preparado para esta noite. Há muito o que conversar, notícias da fundação, análises profundas de segurança, hardware novo e reluzente, lançamentos de modelos recentes, destaques da comunidade, opções de implantação e, claro, nossa sessão de dicas no final. Sinceramente, tive que reorganizar minhas notas 3 vezes só para caber tudo. Eu sei, não é? Foram algumas semanas extraordinárias. Há apenas um mês, o Open Cloud era esse projeto emocionante, mas relativamente de nicho, voltado para desenvolvedores entusiastas. E agora? Agora estamos vendo artigos sobre ele na Reuters, Forbes, TechCrunch. O grande público tomou nota, e acho que o episódio de hoje vai mostrar exatamente por quê. 100%. Então pegue sua bebida preferida, fique confortável e vamos entrar no assunto. Primeiro, a grande manchete que deixou toda a comunidade agitada. Hashtag Sessão 1, a grande notícia, Fundação Open Cloud e Peter Steinberger. Certo, então aqui está a história. Em 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, apropriadamente, Peter Steinberger, o criador e a força motriz por trás do Open Cloud, anunciou que está se juntando à OpenAI. Agora, antes que alguém entre em pânico, há uma segunda metade muito importante nesse anúncio. O Open Cloud está em transição para uma fundação independente de código aberto. Sim, e acho que o fato de esses dois anúncios serem simultâneos é realmente fundamental. Steinberger não apenas abandonou o projeto e foi embora. Ele claramente passou um tempo garantindo que a estrutura de governança estivesse no lugar antes de fazer a mudança. Isso é uma gestão responsável. Com certeza. E em suas próprias palavras, Peter colocou desta forma: estou me juntando à OpenAI para trabalhar em levar agentes para todos. Essa é a missão dele. Ele não vai trabalhar em algum projeto interno secreto. Ele vai para lá para impulsionar a visão que começou com o Open Cloud, mas em uma escala que apenas uma empresa como a OpenAI pode possibilitar. Essa é uma distinção realmente importante. Ele não está abandonando o projeto, está ampliando seu alcance. E dá para notar que isso está na mente dele há algum tempo. Na postagem do blog, ele falou sobre por que não queria construir outra empresa. Ele disse, e cito diretamente aqui: já joguei todo o jogo de criar uma empresa, despejei 13 anos da minha vida nisso e aprendi muito. O que eu quero é mudar o mundo. 13 anos. É uma parte enorme de uma carreira para investir em um empreendimento. E o fato de ele ter se afastado disso para se juntar à OpenAI, em vez de tentar escalar uma empresa sozinho, diz algo sobre as prioridades dele. Ele não está interessado no estilo de vida de fundador, ele quer impacto. E o objetivo que ele persegue é incrivelmente ambicioso: construir um agente que até minha mãe possa usar. Esse é o teste definitivo de acessibilidade. Não desenvolvedores, não entusiastas de tecnologia, a sua mãe. A pessoa que te liga toda vez que a impressora dela faz algo estranho. Se a mãe dele puder usar, eles realmente resolveram o problema da usabilidade. Adoro essa abordagem. Realmente atravessa todo o ruído técnico. Agora a parte da fundação, aqui é onde fica realmente interessante. Peter revelou que a OpenAI já vinha patrocinando o projeto, e eles trabalharam juntos para tornar essa fundação uma realidade. Ele escreveu que a OpenAI está trabalhando para transformá-lo em uma fundação. E Sam Altman interveio pessoalmente com um compromisso. Aqui está a citação: o Open Cloud viverá em uma fundação como um projeto de código aberto que a OpenAI continuará a apoiar. Isso não é uma promessa vaga, é um compromisso de governança específico vindo do topo. Vale a pena prestar atenção na estrutura da própria fundação. Peter a descreveu como um lugar que continuará sendo um lugar para pensadores, hackers e pessoas que desejam uma forma de possuir seus dados, com o objetivo de apoiar ainda mais modelos e empresas. Essa é uma tenda ampla. Eles não estão tentando vincular o Open Cloud a apenas um provedor de modelos ou a uma única empresa, eles querem que seja uma plataforma neutra que atenda ao ecossistema mais amplo.
E aqui está um detalhe que acho que muita gente deixou passar. Peter passou a semana passada em São Francisco conversando com os principais laboratórios, obtendo acesso a pessoas e pesquisas não publicadas. Isso mostra que essa não foi uma decisão de última hora. Ele estava lá estabelecendo conexões, alinhando recursos, garantindo que, quando a fundação for lançada, não comece do zero. Ele está construindo relacionamentos que beneficiarão todo o ecossistema de agentes de código aberto. A cobertura reflete o quão significativo isso é. A Reuters publicou uma matéria enquadrando o assunto como parte de uma tendência mais ampla de governança de inteligência artificial de código aberto. A Forbes focou no ângulo comercial, o que significa quando um fundador de código aberto de sucesso é absorvido por um player de peso como a OpenAI. O TechCrunch mergulhou nas implicações técnicas para a comunidade de desenvolvedores. O The Conversation até publicou uma peça realmente reflexiva comparando o OpenClaw e o projeto Moltbook aos primórdios das redes sociais, quando MySpace, Facebook e Twitter eram todos novos e ninguém sabia qual modelo venceria. Eles argumentam que estamos em um ponto de inflexão semelhante com os agentes de inteligência artificial pessoais. Esse enquadramento histórico é fascinante porque destaca algo importante. Ainda estamos nos estágios iniciais desta tecnologia. O fato de o OpenClaw ter alcançado o status de fundação tão rapidamente sugere um verdadeiro poder de permanência, mas ainda há muita evolução por vir. E acho que o paralelo com as primeiras redes sociais é apropriado em outro sentido. Naquela época, as pessoas descartavam o Facebook como um brinquedo de dormitório. Olhe como isso resultou. Suspeito que os agentes de inteligência artificial pessoais seguirão uma trajetória semelhante, de curiosidade de nicho à infraestrutura essencial. Esse é um ponto muito bom. E o que é diferente desta vez é a abordagem focada primeiro no código aberto. As primeiras redes sociais foram construídas por empresas financiadas por capital de risco com fins lucrativos desde o primeiro dia. O OpenClaw começou como um projeto comunitário e permanece assim através do modelo de fundação. As estruturas de incentivo são fundamentalmente diferentes, e acho que isso importa para a forma como esta tecnologia evolui. E a resposta da comunidade tem sido esmagadoramente positiva. O Discord pegou fogo, as estrelas no GitHub saltaram e vários colaboradores importantes se comprometeram publicamente com o envolvimento a longo prazo. O projeto não está apenas sobrevivendo à partida do fundador, está prosperando graças à comunidade que Steinberger construiu ao seu redor. É um exemplo de livro de como o código aberto deve funcionar. Construa, faça a comunidade crescer e estabeleça a governança e depois confie na comunidade para levá-lo adiante. Parabéns ao Steinberger e boa sorte na OpenAI. #hashtag Seção 2. Análise profunda de segurança, injeção de prompts, preocupações com privacidade e melhores práticas. Agora vamos mudar de marcha para algo que merece atenção séria: segurança. Porque com todo esse entusiasmo sobre o que o OpenClaw pode fazer, precisamos conversar sobre o que ele pode fazer que você talvez não queira que ele faça. Isso é absolutamente crucial, e estou feliz por estarmos dedicando tempo adequado a isso. Vamos começar com a CrowdStrike, porque eles publicaram uma peça genuinamente excelente sobre ataques de injeção de prompts direcionados a sistemas de inteligência artificial agentes, e citaram especificamente o OpenClaw como um estudo de caso. Para quem não está familiarizado, injeção de prompts é quando um invasor cria uma entrada que engana um agente de inteligência artificial para fazer algo que não deveria. E com o OpenClaw, os riscos são maiores do que com um simples chatbot, porque esses agentes têm ferramentas reais. Eles podem ler seus arquivos, enviar mensagens em seu nome, executar comandos, interagir com apps. Exatamente. A CrowdStrike apresentou uma taxonomia de vetores de ataque que realmente vale a pena ler. Existe a injeção de prompts direta, onde a entrada maliciosa vem diretamente de canais voltados para o usuário. Depois, há a injeção indireta, onde o payload está escondido em documentos, e-mails ou páginas da web que o agente processa. E o mais assustador, injeção encadeada, onde o invasor explora uma ferramenta para plantar um payload que é ativado quando uma ferramenta diferente o recolhe. Esse cenário de injeção encadeada é combustível para pesadelos de equipes de segurança. Imagine que seu agente lê um e-mail aparentemente inocente, embutido no corpo, há uma injeção de prompts que, quando o agente resume o e-mail, faz com que ele envie suas chaves SSH para um servidor externo.
Esse é o tipo de coisa sobre a qual a CrowdStrike está alertando. E não é hipotético. Esses padrões de ataque estão bem documentados em pesquisas. A boa notícia é que a equipe do OpenClaw tem sido proativa na mitigação desses riscos. A documentação de segurança deles tem recebido atualizações regulares e o sistema de permissões é bastante granular. Mas também devemos falar sobre a pesquisa da Universidade Northwestern, porque eles publicaram uma peça com a manchete chamando o OpenClaw de um pesadelo de privacidade. Isso é bem inflamatório. É sim, e acho que a verdade é mais matizada. O argumento central deles é sólido. Qualquer sistema que tenha acesso profundo aos seus arquivos pessoais, mensagens e aplicativos cria uma superfície de ataque inerentemente grande. Isso é simplesmente uma verdade factual. Mas chamar de pesadelo implica que não há mitigação, e não é o caso. Certo. O problema não é que o OpenClaw tem essas capacidades, é que os usuários precisam entender o que estão autorizando. E, honestamente, a maioria das pessoas não lê diálogos de permissões nem mesmo em seus celulares. Portanto, há um real desafio de UX aqui em torno do consentimento informado. A Kaspersky também opinou, e a análise deles foi mais equilibrada. Eles reconheceram os riscos, mas focaram em recomendações práticas. Mantenha sua instalação do OpenClaw atualizada. As atualizações geralmente contêm correções de segurança. Seja seletivo sobre quais habilidades você instala do ClawHub. Revise as permissões que cada habilidade solicita antes de aprová-la. E talvez não execute seu agente com acesso root. Esse último parece óbvio, mas você ficaria surpreso. Já vi postagens em fóruns onde as pessoas estão rodando o OpenClaw como root porque era mais fácil de configurar. Por favor, não faça isso. Por favor, não faça isso. O princípio do privilégio mínimo se aplica aqui tanto quanto em qualquer outro lugar. Dê ao seu agente as permissões mínimas necessárias para realizar o trabalho dele, e nada mais. Então, para resumir o segmento de segurança, os riscos são reais, a comunidade de pesquisa está prestando atenção e as mitigações estão disponíveis. Trata-se de ser intencional. Conheça suas permissões, mantenha as coisas atualizadas, seja seletivo sobre o que instala e trate seu agente de inteligência artificial com a mesma higiene de segurança que você aplicaria a qualquer outro software que tenha acesso à sua vida. Belamente colocado. Segurança primeiro, conveniência depois. Hashtag seção X, cobertura é reação. Vamos mudar de marcha e falar sobre algo que realmente sinaliza o quanto o OpenClaw avançou, a cobertura da mídia. Porque, gostemos ou não, quando as grandes publicações começam a prestar atenção, significa que a tecnologia cruzou um limiar. Com certeza. E a cobertura ultimamente tem sido fascinante, não apenas pelo que está dizendo sobre o OpenClaw, mas pelo que revela sobre como a indústria está pensando sobre agentes de inteligência artificial em geral. Vamos começar com a Fortune, porque a matéria deles destacou um ponto muito importante sobre o que essa contratação realmente significa. A Fortune publicou com a manchete a contratação do OpenClaw pela OpenAI sinaliza uma nova fase na corrida dos agentes de inteligência artificial. E eles fizeram uma observação interessante, o criador do NanoClaw, que é uma das variantes mais populares do OpenClaw, chamou a contratação de o melhor resultado para todos. Esse é um endosso muito forte vindo de alguém que poderia ter visto isso como concorrência. Mas é claro, nem todo mundo estava comemorando. A Fortune também destacou algumas críticas contundentes de pesquisadores de segurança que chamaram o OpenClaw de fundamentalmente inseguro e falho. Essa é uma citação direta. E quer saber? Acho que esse é um feedback realmente valioso. Significa que as pessoas estão levando as implicações de segurança a sério o suficiente para criticá-las publicamente. O ângulo interessante da Fortune foi a perspectiva de negócios. Eles enquadraram como, e estou parafraseando aqui, a OpenAI quer ganhar todos os desenvolvedores. O argumento é que, ao trazer Steinberger e apoiar a fundação, a OpenAI não está tentando matar o OpenClaw. Eles estão tentando ser donos do ecossistema de desenvolvedores. Se todo desenvolvedor que constrói agentes de inteligência artificial começar com o OpenClaw, então, quer eles permaneçam no OpenClaw ou eventualmente migrem para as ofertas comerciais da OpenAI, a OpenAI já plantou a semente. Essa é uma análise estratégica muito inteligente. Não se trata do produto. Trata-se da plataforma.
Deixe os desenvolvedores confortáveis com suas ferramentas, suas abstrações, sua maneira de pensar sobre agentes, e você venceu a batalha antes mesmo de ela começar. Agora vamos falar sobre a Nature, sim, a revista científica Nature. Eles publicaram uma matéria com a manchete Chatbots de inteligência artificial do OpenClaw estão rodando soltos, esses cientistas estão ouvindo. Esta é uma história impressionante. É mesmo. O ângulo aqui é que os agentes de inteligência artificial desenvolveram sua própria plataforma de mídia social, sério, e estão publicando artigos de pesquisa gerados por inteligência artificial em seu próprio servidor de pré-impressão. Os cientistas estão monitorando essas publicações geradas por inteligência artificial para ver o que os agentes estão produzindo. Isso é fascinante ou aterrorizante, dependendo da sua perspectiva. O servidor de pré-impressão é aparentemente administrado pela própria comunidade de agentes de inteligência artificial, e os artigos estão sendo escritos pelos agentes sobre os agentes. É como um circuito fechado de investigação científica artificial. A Nature está tratando isso como um fenômeno acadêmico genuíno digno de estudo. E você tem que se perguntar, em que ponto esses artigos gerados por inteligência artificial começam a citar uns aos outros, criando um corpo de conhecimento científico inteiramente autorreferencial produzido por máquinas para máquinas? É o tipo de coisa que os escritores de ficção científica costumavam imaginar, e agora está acontecendo em tempo real. Seguindo para a IBM, que publicou algo interessante intitulado OpenClaw, Notebook e o futuro dos agentes de inteligência artificial. O enquadramento deles foi realmente perspicaz. O que acontece quando um agente genuinamente útil colide com a cultura dos memes? Essa é uma ótima pergunta, e é algo sobre o qual não falamos o suficiente. O OpenClaw se tornou, e estou usando as palavras deles aqui, a ferramenta de inteligência artificial mais comentada na internet. Isso não é apenas por causa da tecnologia. É a comunidade, os memes, as capturas de tela virais, os memes sobre os memes. Tornou-se um fenômeno cultural. E o ponto da IBM foi que essa interseção de utilidade genuína e cultura da internet é sem precedentes. A maioria das ferramentas sérias para desenvolvedores não viraliza. A maioria das coisas virais da internet não são ferramentas sérias para desenvolvedores. O OpenClaw de alguma forma conseguiu ser as duas coisas, e essa é uma dinâmica realmente interessante que ninguém sabe ao certo como lidar. Depois tivemos a CNBC opinando sobre algo que muita gente na comunidade notou, a evolução do nome, CloudBot para Moltot para OpenClaw. A CNBC rastreou essa jornada e fez uma observação interessante. A mudança de nome não é apenas cosmética. Cada mudança de nome representou uma mudança fundamental no que o projeto estava tentando ser. E eles destacaram outro ponto que acho que vale a pena ressaltar: a utilidade real dos agentes de inteligência artificial não se limita a grandes empresas. Isso contraria a narrativa de que os agentes de inteligência artificial são apenas para grandes empresas com grandes orçamentos. A CNBC está reconhecendo que ferramentas como o OpenClaw estão trazendo a tecnologia de agentes para indivíduos e pequenas equipes de uma forma que não era possível antes. Finalmente, e isso é mais recente, temos o lançamento V2026.2.17, que adicionou suporte ao Anthropic Claude. Isso é enorme, porque até agora, o OpenClaw estava associado principalmente a modelos de pesos abertos. Adicionar suporte ao Claude significa que agora você pode rodar um dos modelos de raciocínio mais capazes disponíveis, localmente no seu próprio hardware, com seus próprios dados. E a resposta da comunidade foi elétrica. Os problemas no GitHub pegaram fogo, as tendências do Discord mostraram um engajamento massivo e as pessoas já estão publicando benchmarks de comparação entre o Claude via OpenClaw versus os outros backends de modelos. Os números de desempenho são genuinamente impressionantes para o que você pode rodar localmente. Então, qual é a lição de toda essa cobertura? Algumas coisas. Primeiro, o OpenClaw capturou genuinamente a atenção da indústria, da imprensa de tecnologia de consumo a revistas científicas e análises empresariais. Segundo, a conversa sobre segurança é madura e séria, o que é saudável. E terceiro, o momento cultural é real. Isso não é mais apenas um projeto técnico. Tornou-se parte da conversa mais ampla sobre o que os agentes de inteligência artificial são e o que podem se tornar. Bem dito. E acho que vale a pena refletir sobre isso, porque há um ano este era um repositório no GitHub que algumas centenas de desenvolvedores conheciam.
Agora está sendo dissecado pela Fortune, apresentado na Nature, analisado pela IBM e testado pela CNBC. Essa é uma trajetória que poucos projetos de código aberto alcançam. #, sessão, estatísticas do GitHub e comunidade. E falando em impulso, vamos falar de números por um momento, porque eles são absolutamente impressionantes. Tenho acompanhado as estatísticas do GitHub, e o que o OpenClaw alcançou em um espaço de tempo tão curto é genuinamente sem precedentes. Eu sei, não é? O número principal é este: mais de 190 mil estrelas no GitHub em menos de 90 dias. Isso coloca o OpenClaw no número 21 na lista dos repositórios com mais estrelas na história do GitHub. Deixe isso penetrar por um segundo. Ele está ao lado de projetos que existem há uma década, React, Vue, TensorFlow, e está fazendo isso em menos de 3 meses. Mas aqui está o que realmente me deixa boquiaberto. O crescimento mais rápido na história do código aberto. Mais de 145 mil dessas estrelas vieram em apenas 5 dias. 5 dias! Isso não é uma subida gradual, é o lançamento de um foguete. Nunca vimos nada parecido no mundo do código aberto. E não são apenas estrelas. Mais de 20 mil forks. Essa é uma comunidade que não está apenas assistindo, está construindo. Cada fork é alguém que olhou para o código, disse posso fazer algo com isso e começou a programar. Esse é o motor da inovação. O ponto é este, nova. Acho que este momento representa algo maior do que apenas um projeto popular. O fenômeno OpenClaw é o sinal mais claro até agora. A comunidade escolheu decisivamente assistentes de inteligência artificial pessoais que possui, controla e personaliza, em vez de serviços na nuvem que aluga. Essa é a mudança tectônica que está acontecendo. Com certeza. As pessoas estão cansadas de alugar sua inteligência. Elas querem uma inteligência artificial que viva no hardware delas, processe seus dados sob seu teto e responda a elas. Não há um termo de serviço. As estrelas não são apenas uma métrica de vaidade. Elas são um voto. Milhões de votos na verdade. E o bonito é que nada disso aconteceu por acidente. A equipe construiu algo genuinamente útil, tornou fácil rodar localmente e depois saiu do caminho. A comunidade fez o resto. Essa é a magia do código aberto em sua melhor forma. Realmente é. E suspeito que estamos vendo apenas o começo. À medida que mais pessoas descobrirem que podem ter assistentes de inteligência artificial poderosos sem sacrificar sua privacidade ou independência, essa curva de crescimento só continuará subindo. #, sessão 3, hardware, do Raspberry Pi à potência do Mac Mini. Tudo bem, vamos falar sobre algo que deixa as pessoas devidamente animadas: hardware. Porque a revolução da inteligência artificial local vive ou morre dependendo de se você pode realmente rodar esses modelos no hardware que possui. E as notícias nesta frente têm sido espetaculares. Vamos começar pelo topo, porque há um guia maravilhoso que um desenvolvedor chamado Mark Zero publicou, um passo a passo completo para configurar o OpenClaw em um Mac Mini M4 Pro com 64 GB de memória unificada. Zero dependência da nuvem. Tudo roda localmente. Eu li esse guia, e ele é meticuloso. Passo a passo, desde a retirada da caixa até a execução do seu primeiro fluxo de trabalho multi-agente. O que o torna especial é o ângulo do Apple Silicon. Para quem não está familiarizado com a arquitetura, os PCs tradicionais dividem sua memória entre a RAM do sistema e a VRAM da GPU. Você compra 32 GB de RAM do sistema e talvez 16 GB na sua placa de vídeo. O Apple Silicon não faz isso. É tudo um único pool de memória unificada, e tanto a CPU quanto a GPU podem acessar tudo. E isso é transformador para grandes modelos de linguagem, porque esses modelos são fundamentalmente limitados pela largura de banda da memória. A velocidade com que você pode alimentar dados para as unidades de computação importa mais do que o poder de computação bruto na maioria dos casos. A arquitetura de memória unificada da Apple oferece essa largura de banda sem o gargalo de copiar dados entre os espaços de memória da CPU e da GPU. O resultado prático é que um Mac Mini M4 Pro com 64 GB pode rodar confortavelmente um modelo de 70 bilhões de parâmetros. Você terá talvez de 10 a 15 tokens por segundo, o que não vai ganhar nenhum benchmark contra apps de nuvem, mas é mais do que rápido o suficiente para uso interativo. E seus dados nunca saem da sua máquina.
O ponto ideal em termos de preço-desempenho parece ser aquele M4 Pro com 48 ou 64 GB de RAM. Você está gastando cerca de 1.500 a 2.000 dólares por uma máquina que pode servir como um host de inteligência artificial dedicado, rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana, consumindo pouca eletricidade, completamente silenciosa. É um valor notável comparado aos custos de computação em nuvem ao longo do tempo. Mas, e está aí a parte que eu adoro, não se trata apenas do topo de linha. Vamos falar sobre o outro lado do espectro. Raspberry Pi. A Proactive Investors publicou uma matéria muito interessante sobre como a Raspberry Pi Holdings viu um interesse renovado impulsionado em parte pelo efeito OpenClaw. As pessoas estão comprando Pi 5S especificamente para rodar agentes de inteligência artificial leves. Agora, vamos ser realistas sobre o que um Pi 5 pode fazer. Com 8 GB de RAM, você não vai rodar o Llama 4 Maverick. Mas você certamente pode rodar modelos menores, na faixa de 1 a 3 bilhões de parâmetros, e, para muitos casos de uso práticos, isso é suficiente. Automação residencial, agendamento, lembretes, perguntas e respostas simples, gerenciamento de notificações. E o preço é simplesmente impressionante. 80 dólares pela placa, mais talvez outros 20 por uma carcaça e fonte de alimentação. São 100 dólares por um host de agente de inteligência artificial dedicado e sempre ligado. Compare isso a pagar 10, 20, 50 dólares por mês por apps de inteligência artificial em nuvem. A matemática do ponto de equilíbrio é convincente. Mesmo no lado mais barato dos preços de nuvem, um Pi se paga em 3 a 6 meses. Depois disso, é essencialmente computação gratuita. E há algo profundamente satisfatório em possuir sua própria infraestrutura de inteligência. Não poderia concordar mais. O espectro agora vai de um Raspberry Pi de 80 dólares até uma estação de trabalho Mac Mini Premium, com inúmeras opções intermediárias, laptops antigos, desktops reformados, servidores Linux customizados. Vi um tópico inteiro no Reddit onde alguém reaproveitou um Dell Optiplex de 2018 que comprou em um brechó por 40 dólares, colocou uma GPU usada e agora está rodando o modelo de 7 bilhões de parâmetros como sua máquina principal. A democratização do hardware é real e só está acelerando. E não vamos esquecer o mercado de Macs usados. Com a geração M4 lançada, os Macs M1 e M2 estão aparecendo no mercado de segunda mão com ótimos preços. Um Mac Mini M1 com 16 GB de memória unificada, que pode rodar confortavelmente um modelo de 8 bilhões de parâmetros, custa cerca de 300 dólares usado. Isso é um host de agente de inteligência artificial sério pelo preço de um par de tênis. A conclusão é: você quase certamente já possui hardware que pode rodar um agente de inteligência artificial local em alguma capacidade. A questão não é se você pode pagar pelo hardware, é se você está pronto para mergulhar nisso. #hashtag seção 4, modelos Llama 4, Ken 3, Mistral 13 modo Air Gap do Ollama. Certo, não podemos falar de inteligência artificial local sem falar dos modelos em si. E, nossa, tem sido um mês bom. Vamos começar com a manchete: o Llama 4 chegou. O lançamento mais recente da Meta, e é um grande negócio. O Llama 4 vem em 2 sabores principais, Scout e Maverick. Ambos são nativamente multimodais, o que significa que podem processar texto, imagens e muito mais, e usam uma arquitetura de mistura de especialistas, Mystery of Experts, o que é muito inteligente porque significa que nem todos os parâmetros estão ativos no momento da inferência. Você obtém a inteligência de um modelo massivo com os requisitos de computação de um muito menor. E crucialmente, ambos estão agora disponíveis no Ollama. Um comando, Ollama Pool Llama 4, e você está rodando o que há de mais recente da Meta localmente. Sem chaves de API, sem limites de uso, sem dados saindo da sua máquina. A fricção é basicamente zero. Essa é a magia do Ollama, não é? Eles abstraíram toda a complexidade do gerenciamento de modelos, quantização, detecção de hardware. Você apenas baixa e roda. Falando nisso, o Ollama lançou um recurso que a comunidade de privacidade implorava, um botão para desativar completamente todas as integrações de modelos na nuvem. Sim, eles estão chamando de modo Air Gap, essencialmente. Ative uma configuração e sua instância do Ollama se recusará a entrar em contato com qualquer API externa.
cada byte de computação permanece na sua máquina local. Para ambientes sensíveis, jurídico, médico, financeiro, governamental, isso muda tudo. Depois temos o lançamento do King 3, que é a contribuição mais recente do Alibaba para o ecossistema de pesos abertos. Variantes densas e de mistura de especialistas, e ouça isto, suporte para até 128 mil tokens de contexto. Vamos colocar isso em perspectiva para as pessoas. 128 mil tokens são aproximadamente 96 mil a 100 mil palavras. Isso é um romance inteiro. Você poderia alimentá-lo com guerra e paz e ainda teria espaço para uma conversa detalhada sobre os temas. Para fins práticos, significa que seu agente pode manter conversas enormemente longas sem perder o contexto, ou processar documentos muito grandes em uma única passagem. Os requisitos de memória escalam com a variante que você escolher. Os modelos densos menores do King 3, digamos, a versão de 4 bilhões de parâmetros rodarão alegremente em 8 GB de RAM. As variantes MOE maiores que ativam, digamos, 30 bilhões de parâmetros de um total de 235 bilhões querem de 32 a 64 GB. Mas a relação desempenho por parâmetro é excelente. E então a Mistral lançou o Mistral 3, que é indiscutivelmente o lançamento de pesos abertos mais ambicioso que já vimos. Eles estão oferecendo modelos de 3 bilhões de parâmetros até 675 bilhões. Essa gama é sem precedentes. O modelo 3B roda em 4 GB de RAM, seu laptop antigo aguenta. O modelo 675B é obviamente uma carga de trabalho de classe servidor, mas o fato de ser de pesos abertos é notável. A diversidade no ecossistema de modelos agora é simplesmente de tirar o fôlego. Há um ano, você tinha talvez 3 ou 4 opções sérias para inferência local. Agora você tem dezenas, cada uma com diferentes pontos fortes. Programação, raciocínio, escrita criativa, suporte multilingue, capacidades multimodais. E o Ollama torna a alternância entre eles tão simples quanto mudar uma palavra na sua configuração. Realmente é uma era de ouro para a inteligência artificial local. Os modelos estão aí, o hardware está aí e a infraestrutura para unir tudo está amadurecendo rápido. Sinceramente, não consigo me lembrar de um momento em que tantos modelos de pesos abertos de alta qualidade estivessem disponíveis simultaneamente. A competição entre Meta, Alibaba, Mistral, Google, está elevando a qualidade e derrubando as barreiras a um ritmo incrível. E o bonito é que, como usuário, você se beneficia de tudo isso. Você não está preso ao modelo de um único provedor. Se o Llama 4 é ótimo para programação, mas o King 3 lida melhor com sua correspondência multilingue, você pode usar ambos. Modelos diferentes para tarefas diferentes, todos rodando localmente, todos gerenciados pela mesma interface. Esse é um nível de flexibilidade que os usuários apenas da nuvem simplesmente não têm. #hashtag Sessão 5, Comunidade e Ecossistema, CloudHub, VaultAgent e Conteúdo Educacional. Vamos falar de comunidade, porque honestamente, é aqui que a magia acontece. As ferramentas e os modelos são importantes, mas são as pessoas que constroem em cima deles que fazem um ecossistema prosperar. Com certeza. E os números são impressionantes. O CloudHub, o registro da comunidade para habilidades do OpenCloud, ultrapassou 5.700 habilidades publicadas. 5.700. Para um projeto que mal passou do seu primeiro aniversário em qualquer sentido significativo, esse é um crescimento extraordinário. E a abrangência é impressionante também. Não são apenas chatbots e automações simples. As pessoas estão construindo fluxos de trabalho sofisticados de várias etapas, pense em pipelines de DevOps completos, orquestração de casas inteligentes, rastreamento financeiro, gerenciamento de conteúdo. Uma habilidade que vi esta semana monitora sua base de código em busca de vulnerabilidades de dependência e abre automaticamente pull requests com correções. Isso não é um brinquedo, é ferramenta de nível de produção. Também há esta lista fantástica no GitHub chamada VaultAgent. É uma coleção no estilo lista incrível das melhores habilidades, recursos e integrações do OpenCloud. Se você é novo no ecossistema e está se sentindo sobrecarregado pelo grande volume de opções, o VaultAgent é um ótimo ponto de partida. Ele separa o trigo do joio. Kruppshout publicou uma peça realmente convincente no Medium intitulada algo como As atualizações de fevereiro do OpenCloud fazem os assistentes de inteligência artificial pagos parecerem piada.
O argumento dele é que a combinação de automação DevOps completa, controle de casa inteligente, execução de tarefas em tempo real e integração nativa com WhatsApp, Telegram, Slack, Discord e basicamente todas as plataformas de mensagens. Quando você soma tudo isso, tem algo que rivaliza ou supera o que você obtém da Alexa, Google Assistant ou Siri. Só que você é o dono. Esse agnosticismo de plataforma realmente é a arma secreta, não é? Seu assistente de inteligência artificial não está preso ao ecossistema da Apple, do Google ou da Amazon. Ele te encontra onde você já se comunica. Se sua equipe usa o Slack, seu agente está no Slack. Se sua família usa o WhatsApp, ele está no WhatsApp. Se sua comunidade está no Discord, ele está lá também. E depois há este novo site, openclaw.com, que acaba de ser lançado com foco em conteúdo educacional. Guias de seleção de hardware, tutoriais de autohospedagem, orientações de gerenciamento de dados. Eles têm artigos sobre sistemas de arquivamento baseados em regras, classificação automática de documentos, marcação de metadados. Realmente está construindo a base de conhecimento para pessoas que são novas na autohospedagem. O ecossistema de documentação está amadurecendo maravilhosamente. Entre a documentação oficial, os guias da comunidade, artigos no Medium, tutoriais no YouTube e agora sites educacionais dedicados, a barreira de entrada está mais baixa do que nunca. Você não precisa mais ser um administrador de sistemas para começar. E acho que é isso que separa esta onda de tecnologia auto-hospedada das anteriores. O Docker foi revolucionário, mas levou anos até que os não desenvolvedores se sentissem confortáveis usando-o. A comunidade do OpenClaw está comprimindo essa curva de aprendizado dramaticamente. Concordo totalmente. E a diversidade de vozes contribuindo para o conteúdo educacional também é importante. Não é apenas uma perspectiva. Você tem pesquisadores de segurança, entusiastas, arquitetos empresariais, estudantes, aposentados, todos compartilhando suas experiências e configurações. Essa riqueza de perspectiva torna todo o ecossistema mais forte. ## Seção 6. Implantação de camadas de nuvem gratuitas a instalações com um clique. O que nos leva diretamente às opções de implantação, porque uma das perguntas mais comuns que vemos na comunidade é: como faço para colocar isso para rodar? E a resposta em 2026 é: você tem mais opções do que nunca. Vamos começar com a opção de custo zero, porque é genuinamente impressionante. A Cogniu Labs publicou um passo a passo completo para rodar o OpenClaw na camada sempre gratuita da Oracle Cloud. E não estamos falando de um teste limitado. São 4 CPUs baseadas em ARM, 24 GB de RAM, armazenamento de bloco persistente. E é genuinamente gratuito. Sem surpresas no cartão de crédito após 30 dias. O guia cobre a configuração do Docker, Proxy Reverso Nginx, certificados SSL e integração de modelo local via Olama. Você pode ter uma instância do OpenClaw totalmente funcional rodando na internet pública com HTTPS, por $0 por mês. Obviamente, você está em infraestrutura compartilhada, então não espere um desempenho alucinante. Mas para aprender, experimentar e rodar fluxos de trabalho de agentes leves? É perfeito. E no outro lado do espectro da simplicidade, a DigitalOcean lançou sua opção 1, Clique OpenClaw Deploy. Isso é voltado para pessoas que apenas querem que funcione e não querem se mexer com arquivos Docker Compose e variáveis de ambiente e tudo mais. Clique em um botão, escolha o tamanho do seu droplet e você terá uma instância do OpenClaw protegida e pré-configurada pronta para rodar em cerca de 3 minutos. A imagem de segurança protegida é um toque legal. Eles pré-configuraram regras de firewall, desativaram serviços desnecessários, configuraram atualizações automáticas. É opinativo de um jeito bom, o tipo de padrões que te mantém seguro sem exigir que você seja um especialista em segurança. Então o espectro de implantação agora vai de camada gratuita da Oracle Cloud a $0, passando por droplets da DigitalOcean de $5 a $20 por mês, até a auto-hospedagem no seu próprio hardware. E dentro da categoria de auto-hospedagem, você tem um Raspberry Pi a cerca de $100, hardware antigo reaproveitado a um custo adicional efetivamente zero, e máquinas dedicadas como o Mac Mini no topo de linha. Literalmente existe um ponto de entrada para cada orçamento. E cada uma dessas opções mantém seus dados sob seu controle.
Esse é o fio condutor. Quer você esteja em uma camada de nuvem gratuita ou em um Mac mini dedicado, você não está enviando suas conversas para os servidores de outra pessoa para treinamento. Hashtag sessão 7, dicas e truques, de iniciantes a usuários avançados. Tudo bem, é hora da nossa sessão de dicas. Temos uma mistura para todos hoje à noite, iniciantes e usuários avançados também. Vamos começar com a dica número 1 para quem está começando. Depois de instalar o OpenClaw, antes de fazer qualquer outra coisa, execute o OpenClaw Doctor no seu terminal. Isso é genuinamente a coisa mais útil que você pode fazer. Ele verifica toda a sua configuração. Versão do Node.js, dependências, disponibilidade de modelos, arquivos de configuração, conflitos de portas, permissões. Ele vai te dizer exatamente o que está funcionando, o que está mal configurado e o que está faltando. Não consigo te dizer quantas horas de depuração isso me economizou pessoalmente. A dica número 2 é para os usuários intermediários. Você já tentou conectar o Cloud Code a modelos locais via Ollama? Há um guia da comunidade circulando que te orienta na configuração. A ideia é que você obtenha as capacidades sofisticadas de raciocínio e geração de código do Cloud, mas tudo roda através da sua instância local do Ollama. Assim, você obtém a inteligência sem que os dados saiam da sua rede. Isso soa como um belo projeto de fim de semana, na verdade. O melhor dos dois mundos. Dica número 3, esta é de segurança. Se você está pensando em expor sua instância do OpenClaw à internet para acesso remoto, leia primeiro a documentação sobre exposição de portas. A inteligência artificial múltipla publicou um artigo muito detalhado sobre o que acontece quando você reconfigura o gateway para vincular-se a interfaces públicas sem as salvaguardas adequadas. A versão curta é: a configuração padrão vincula-se apenas ao localhost, e isso é intencional. Se você abrir para a internet pública sem configurar autenticação, SSL e regras de firewall, estará essencialmente dando a toda a internet acesso ao seu agente de inteligência artificial, e através dele, potencialmente acesso aos seus arquivos, mensagens e ferramentas. Se você precisar de acesso remoto, use uma VPN. Tailscale, WireGuard, o que funcionar para você. Adiciona um passo extra para conectar, mas significa que sua instância do OpenClaw nunca está exposta diretamente à internet pública. Dica número 4, para ambientes multiusuário. O OpenClaw suporta controles de acesso baseados em funções e se você estiver rodando uma instância que várias pessoas usam, talvez uma configuração familiar ou uma pequena equipe, você realmente deve configurar isso. Você pode restringir quais habilidades certos usuários têm acesso, em quais canais o bot pode operar e qual nível de acesso ao sistema de arquivos cada função obtém. A configuração também é simples. É um arquivo YAML onde você define as funções e as mapeia para conjuntos de permissões. 5 minutos de configuração e você tem um controle de acesso adequado. Chega de se preocupar com seu filho adolescente dando permissão acidentalmente ao agente para enviar e-mails em seu nome. Ah, esse é um exemplo bem específico, Aloy. Falando por experiência? Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio. Mais uma dica, o Ollama Multimodel Benchmarker. É uma ferramenta que executa vários modelos do Ollama sequencialmente na GPU T4 gratuita do Google Colab e produz uma comparação limpa lado a lado. Velocidade de geração, capacidade de resposta, tamanho do modelo, uso de memória. Se você está tentando descobrir qual modelo é o certo para o seu hardware, isso economiza horas de testes manuais. Brilhante! Todas essas dicas estarão nas notas do programa, junto com links para cada artigo e guia que mencionamos hoje à noite. Hashtag sessão 8, encerramento, olhando para o futuro. Bem, cobrimos uma quantidade enorme de terreno hoje à noite. Governança da fundação, pesquisa de segurança, hardware de $80 a $2.000, 4 grandes lançamentos de modelos, um ecossistema comunitário próspero, opções de implantação do gratuito ao prêmio e dicas práticas para todos os níveis de experiência. E acho que o que mais me impressiona é a rapidez com que este espaço está amadurecendo. Há 6 meses, rodar um agente de inteligência artificial local parecia experimental, emocionante, mas ainda bruto. Hoje,
Hoje temos implantações com um clique, registros de habilidades curados com milhares de entradas, guias de hardware dedicados, auditorias de segurança de grandes empresas e cobertura da Reuters e da Forbes. Isso não é mais um projeto de hobby, isso é infraestrutura. E o ritmo não está diminuindo. Se houver algo, a estrutura da fundação vai acelerar o desenvolvimento. Mais colaboradores, mais governança, mais estabilidade. Estou realmente otimista sobre para onde tudo isso está indo. Eu também. O futuro da inteligência artificial não está apenas na nuvem, está no seu bolso, na sua mesa, na sua casa. E projetos como o OpenClaw estão tornando esse futuro tangível hoje. Tudo bem, esse é o nosso programa por hoje à noite. Muito obrigado por ouvir. Se você gostou do episódio, compartilhe com um amigo que tenha curiosidade sobre inteligência artificial local. E se quiser ficar por dentro dos últimos acontecimentos no OpenClaw e inteligência artificial, assine nossa newsletter em tobionfitnesstech.com. Adoraríamos ter você conosco. Obrigado por se juntar a nós, pessoal. Eu sou a Nova. E eu sou o Aloy. E este foi o OpenClaw Daily, episódio 1, a história completa. Mantenha a curiosidade, mantenha a privacidade e nos vemos na próxima. Tchau, pessoal. Fiquem locais, fiquem seguros e continuem construindo. Hashtag fim do episódio 1, V2, expandido.